partir de agora, você acompanha o programa Caminhando com Jesus, com Irmã Eliana e Ana Ariel. Oi, gente linda! Mais uma semana nesse lugar onde a gente caminha com Jesus. Para você que está em casa, você pode acompanhar através do 0 Operadora 11 2457 7000. 2457 7000. Deixe seu recado. Você também pode seguir a gente nas redes sociais, sempre colocando o @TV Mundo Maior. A gente está no Facebook, no Instagram, em todas as redes. E no YouTube, no nosso canal, tem todos os vídeos anteriores dos estudos do Evangelho segundo o Espiritismo, às terças-feiras, 16 horas, e do Caminhando com Jesus, às quintas-feiras, 16 horas. Para você que está em casa, você também pode acompanhar a nossa querida Irmã Eliana toda sexta-feira no canal Irmã Eliana, no YouTube, e aí assistir com ela o culto de Evangelho no Lar. Para quem quer ver uma psicofonia mediúnica, entrar em contato com essa beleza do processo espiritual, toda sexta-feira às 20 horas, eu e muitos de nós, a gente assiste, participa, coloca a nossa aguinha fluidificada para entrar em contato com Deus. E você que está em casa também pode viver esse momento de culto do Evangelho no lar. Quem edifica o seu lar, quem edifica a sua casa, edifica a igreja interior. E falando nisso, hoje a gente está estudando Atos dos Apóstolos, bíblico, para quem está acompanhando, 16, 14 e 15, que do ponto de vista bíblico diz assim: certa mulher, chamada Lídia, na cidade de Tiatira, vendedora de púrpura, temente a Deus, nos escutava, ou seja, escutava os apóstolos. O Senhor, então, lhe abriu o coração para atender às coisas que Paulo dizia, através de Paulo, nas viagens de Paulo apóstolo. Depois de ser batizada, ela e toda a sua casa, ou seja, toda a sua família, nos rogou dizendo: se julgais que eu sou fiel ao Senhor, entrai em minha casa e aí ficai. E nos constrangeu a isso. Constrangeu é quando diz assim: e eu não aceito não como resposta. Então aqui a gente vai trabalhar a hospitalidade. A irmã Eliana está trazendo a importância da hospitalidade cristã. Então, bem-vinda, irmã. Daqui a pouquinho a gente vai olhar mais fundo, a conversão de Lídia através de Paulo na Macedônia, essa vendedora de púrpura, como era, tingir os tecidos naquela época de uma cor tão forte, as renúncias de Lídia dentro da Ordem da Ajuda. Então, eu vou trazer um pouquinho do ponto de vista de constelação familiar do nosso querido Bert Hellinger, dentro dessa Ordem de Ajuda. Queria te ouvir. Agradecer a todos que estão aqui com a gente mais uma semana, a toda a equipe da FEAL, das Casas André Luiz, nossa querida Júlia Sena, Regina Prata, a Thaís, a Bruninha, todo mundo está no backstage, o Tom, que grava a gente toda semana e com todo carinho edita o programa também, para que cada um de nós possa aos pouquinhos ir agradecendo essa rede de amor. A você que está em casa, que entrou no canal do YouTube, colocou lá o sininho para toda vez que a gente entra ao vivo, saber que a gente está aqui com você, para que você possa, devagarinho, ir tecendo na sua alma, no seu coração, essa caminhada, por Jesus até Jesus. Bem-vinda, irmã Eliana, uma ótima tarde abençoada, que eu possa ter trazido aí a abertura de um tema tão importante em Atos dos Apóstolos, através do nosso querido Paulo, das suas viagens, desse apóstolo que fez a conversão, de Saulo para Paulo, que viveu o processo tão bonito de perseguidor para perseguido, daquele carrasco que aprisiona para aprisionado, e aí as cartas de Paulo, os atos de Paulo, tantas conversões graças a esse entendimento do cristianismo. O encontro de hoje, Ana Ariel, FEAL, essa querida rede de comunicação que nos possibilita falar de tema tão profundo, tão bonito. Dentro da conversão de Paulo, Lídia representa a primeira mulher europeia a ser convertida. Os tempos em que se viveu, Lídia, a conversão da mulher era difícil. No último encontro, a gente falou do sonho de Paulo, que estava viajando, e ele vê lá do outro lado do mar um macedônio dizendo: venha Macedônia, ajuda-nos. E nós então tratamos do tema da ajuda. Será que estamos nos ajudando? O que significa ajudar? É uma palavra bonita que deve ser cultivada no nosso vocabulário.
O humilde macedônio está falando da Macedônia. Ajude-nos. Venha, Macedônia, ajude-nos. Era um pedido coletivo, um indivíduo fazendo o pedido pela Macedônia. É algo, é uma frase, mas nos deixa impactados, porque ele pôs no coletivo. E é claro, em cada individualidade está uma coletividade. Eu preciso ser a reforma que eu quero ver no mundo. Não disse Mahatma Gandhi? Eu preciso ser a reforma que eu quero ver no mundo. O que eu não aceito no mundo, ou condeno, ou sinto, não é nem condenação e nem julgamento, mas que eu sinto que é desumano, eu preciso tornar-me humana, humanizadora, humanizante onde eu esteja. Falo da agressividade do mundo e agrido. Falo, me sinto constrangida e constranjo. A palavra constrangida aí é traduzida no português, seria aquela brincadeira, como a Ana explicou, né? Não, vamos lá para casa, né? Não aceito um não de vocês. Uma mulher convidar um judeu que está pregando aí no nome de Cristo para ir à sua casa, e quem acompanhava Paulo na viagem era algo inusitado. A primeira conversão de Lídia foi ser tocada pela palavra, pelo encantamento com Jesus. Paulo encantou Lídia com as histórias de Jesus, com a sua própria história de conversão. Ele vinha numa loucura, perseguindo os cristãos, e ele cai no meio da viagem. Jesus aparece: Saulo, Saulo, por que me persegues? De perseguidor, como disse a, a Ana, passa até a ser perseguido. Ele passa anos no deserto, ele torna-se fugitivo, até que ele se consagra como um pregador mesmo, faz as suas escolhas, faz as suas renúncias. O tema que nós vamos trazer hoje, singelo, é este: as nossas renúncias para este fato singelo da conversão. Lídia fica num primeiro conto, no primeiro momento, a gente trouxe aqui 5 enumerações de uma teóloga chamada Priscila Reis. Às vezes eu a leio, gosto muito dela, e nos ajuda a ver. Primeiro ela faz o apontamento que as mulheres se reuniam à beira de um rio. Não é uma imagem linda? As águas correndo, o riacho, e elas se reuniam, quer dizer, não havia lugar para se reunirem, não eram nas casas, não tinha púlpito, não tinha templo. Esse é o cristianismo mais profundo, e Paulo vai e levanta isto como lugar que Jesus nos ensinou que aonde se estava e se reunia, ali era o templo de Deus. Então, Lídia fica encantada com esta anunciação, e a teóloga diz, né, ela ouviu Paulo e compreendeu. Você ouve a palavra e a compreende, a apreende, aprende a você. É muito lindo a gente pensar e refletir sobre isso. O segundo momento é da comunhão. Após ter ouvido a palavra, ela comunga, ou seja, através da oração e dos estudos das Escrituras. Ela já fazia isso. Ela já comungava com as demais mulheres, com os presentes na beira desse rio que havia onde ela estava. E o terceiro momento, ela comunica. Será que eu estou comunicando dentro da ajuda? Veja, venha, ajuda-nos. Esse macedônio estava chamando Paulo para ajudá-los. Ela aponta, então, um terceiro momento, a comunicação. Você tem comunicado, influenciado através de seus exemplos positivos, uma vida com Jesus? E o principal de Lídia, ela era rica comerciante. Tingir os tecidos de púrpura era uma alquimia com tintas, e ela retinha uma sabedoria nessa arte incrível. E ela então enriqueceu. Não se sabe se era viúva, se era sozinha, não se tem dados de Lídia, mas ela é a primeira europeia convertida. E ela então chama Paulo e os cristãos para estarem com ela e abre a casa dela, a partir que ela ouve Paulo falar de Jesus. Então, veja quão importante a TV Mundo Maior, a Rádio Boa Nova, nós aqui comunicando, Ana Ariel, todos os comunicadores da TV, uma lista enorme, os programas crescem, é tão bonito ver, porque é essa comunicação à beira desse rio da vida,
que vai chegando até nós a notícia, e ela é hospitaleira. O que é ser hospitaleira? É ser acolhedor. Lídia abre sua casa e os acolhe em sua casa. Ela doa o seu tempo, ela abre seu coração. Ela ouve e está disponível a ouvir quem sofre. Então, essa teóloga levanta esses 5 pontos do efeito da palavra de Paulo no coração de Lídia, sua mudança e o propósito dela de daí para adiante realmente erguer a grande comunidade de Filipos. Que o encontro de hoje encontre você no seu coração, levando-o a deparar com Lídia, a sua Lídia interior, a sua Lídia que se encanta com as Escrituras, que comunga com o seu próximo, que comunica a sua alegria de ter Jesus no coração, que canta louvor sozinha em casa, ou que traz os seus filhos e parentes e amigos, ou que não se vergonha da palavra, não faz no templo, oculta de forma quase escondida ou quase tímida o seu amor por Jesus, ocultando o seu amor por Jesus. Mas Lídia abriu e hospitaleiros, o que é? É uma hospedagem. Jesus passou a hospedar-se na casa de Lídia, no coração de Lídia, na voz de Lídia, no companheirismo dela com os demais. Jesus passou a viver em Lídia. Então, este é um processo de conversão que Paulo traz para nós no reino feminino. Você que é mulher, que é jovem, que é mãe, escuta-nos um pouquinho. Agora, como é ajudar? Você vê que toda a ajuda de Lídia está aqui nesses 5 pontos muito importantes. Mas a Ana vai nos falar, conversar conosco um pouquinho sobre a Nascência Henninger, uma obra chamada As Ordens da Ajuda. Quão importante essa ordenação da ajuda que Jesus nos deixou há mais de 2000 anos. O que ele trouxe de tão importante, senão essa nossa capacidade de comungar, de viver, de comunicar. É uma alegria tão grande quando se ama alguém, que a gente comunica que se ama. Quando tem um filho, a gente o apresenta à família, aos amigos, não é? A alegria de ter Jesus no seu coração. Você já percebeu essa alegria? Já deixou que ela se abrisse no seu coração? Não se intimidou com comentários menos nobres, às vezes, de parentes, vizinhos e transeuntes, ou qualquer coisa desse gênero? Quem já não passou por isso? Grande abraço. Dando seguimento ao comentário de Paulo, a ida dele à Macedônia, com Ana Ariel, nesse momento. E refletindo um pouco sobre as resistências que as mulheres encontravam, né, na igreja, no Antigo e no Novo Testamento, e do quanto ali, quando elas estavam no labor, na beira do rio, né, 2 em meu nome Jesus estaria ali, elas estavam comungando e falando de um lugar tão bonito de Deus. E pensando, será que estamos nos ajudando, né? Será que sabemos nos ajudar? Que foi uma pergunta que a senhora trouxe em relação a essas ordens da ajuda. E a senhora citou Gandhi, né? Eu preciso ser a reforma que eu quero ver no mundo. E acho que uma das primeiras reformas dentro da ideia de ordem da ajuda é entender se a pessoa quer ser ajudada. E aí, uma vez que ela queira, como acessá-la? Porque grande parte dessa ajuda, grande parte do processo vem de validar o outro. Né? Então, eu gosto muito, por exemplo, na constelação familiar, né, fundada pelo nosso querido Bert Hellinger, que tem esse livro lindo, Ordens da Ajuda. A ideia primordial é você pensar como eu ajudo sem enfraquecer o outro. Como eu ajudo sem sentir a pena que enfraquece o outro. Porque para o outro ser digno de pena, para o outro ser digno de piedade, isso tem uma relação direta com eu me achar melhor do que o outro. Então, quando eu estou dentro da ordem, por isso ordens da ajuda, eu preciso trazer isso como um exemplo. Então, na última semana, eu fiz um post no meu Instagram, no Anariel Fala, onde eu fiz um post do Bert Hellinger falando sobre isso, sobre que o equilíbrio na comunidade vem de um dar e tomar dentro da ordem. Que quando um dá demais, ou toma demais, ajuda demais, ou ajuda de menos, isso traz o desequilíbrio. E aí eu dei um exemplo, irmã, sobre constelação empresarial, onde quando os funcionários têm raiva do chefe, em geral eu percebo que eles têm uma ferida de uma assadura de alma em relação ao pai ou à mãe.
Então, como tem uma dor com a autoridade de origem, pai e mãe, toda vez que um chefe faz um comentário, uma crítica, uma observação, eu já fico reativo, eu já fico na ferida, eu já me defendo. E aí eu dei o mesmo exemplo no casamento barra divórcio, né? Tanto dentro do casamento quanto nos divórcios, muitas mulheres escolhem o papel materno de priorizar a maternidade, e aí elas se amarguram depois porque não tiveram uma carreira. E aí transformam esse esposo ou esse ex-marido numa espécie de pai. Elas esperam que esse marido ou que esse ex-marido cuidem delas como um pai cuidaria. De novo, uma questão com autoridade fora da ordem, ou seja, eu faço uma transferência afetiva e espero que meu companheiro me sustente, me banque. Eu até fiz uma observação nesse mesmo post, que é o meu último post, inclusive, do Instagram, onde eu faço um comentário muito importante de que existem mais de 11 milhões de mães solos no Brasil. Então, a gente não está aqui falando de relações doentias, dos 83% dos pais e maridos que não honram, não respeitam, não cuidam da criança, não honram a mulher e o papel da mulher na sociedade. Eu estou falando das relações saudáveis, que é exatamente o que a gente está fazendo no programa. Então, quando você escolhe entrar no canal do TV Mundo Maior, quando você se sintoniza e escolhe espiritualmente, está dentro de uma reforma íntima, de um autoconhecimento, né? Quando você clica lá no Google, canais espíritas, canais espiritualistas, temas de relação humana na visão espírita, o que a gente está trazendo aqui? Que a Lídia, que era uma das primeiras, né, ou a primeira, pelo que eu entendi, europeia a ser convertida por Paulo, ela se encantou pela fala, mas Paulo soube acolher, ou seja, ele soube ajudá-la, ele encontrou um caminho de acessar Lídia naquela época. Nós, como comunicadores da FEAL, ou você que é dirigente de uma casa espírita, você precisa conseguir acessar. Né? Eu tenho vários grupos de sanação, que é o grupo terapêutico da metodologia que eu incluo, a doutrina espírita, e um deles é o Sanação Jovem. É uma linguagem completamente diferente, porque eu estou acessando a juventude. Tem um outro Sanação só de mulheres. Aí eu vou acessar o quê? A ferida de uma assadura de alma do feminino, dessas mulheres. Então, devagarinho, o que eu quero que vocês observem, e acho que essa é a minha reflexão hoje, irmã, é que será que estamos nos ajudando? Sabemos nos ajudar? Que foi a pergunta que a senhora trouxe. O primeiro passo é a autorresponsabilidade. Então, quando a gente pega uma mulher revolucionária, né, como Lídia, por que ela se converte? Se ela foi viúva, se ela foi mãe solteira, mãe solo, se ela foi uma empreendedora, o que importa é que naquela época, ela, como uma europeia, se sentia capaz de escutar Paulo. Ela entendia o valor que ela tinha socialmente. Ela valorava as escolhas, né? Eu já estive há alguns anos sem trabalhar para ver em função das crianças e eu me achava muito valorizada no que eu estava fazendo. Hoje que eu trabalho tanto e tenho um bebê pequeno, também valorizo, ou seja, eu estou me valorizando, eu estou me autorresponsabilizando, tanto pela carreira quanto por ficar em casa. Quando Lídia faz isso, né, e vive o processo da conversão, e ela como vendedora de, né, de púrpura e tecidos tão importantes, ela também dá para pensar que, pensando em vendas, ela já tinha acesso ao que a gente chama hoje dos empresários, dos comerciantes. Então ela já olhava o masculino mais numa relação, dentro da ordem da ajuda, mais numa relação horizontal. Porque quando eu estou me doando numa relação vertical, eu me acho melhor que o outro sempre fica humilhado. Na relação horizontal, ou seja, os dois iguais, os dois no mesmo patamar, essa é uma relação sólida, que eu olho o outro como um irmão de caminho. Eu olho o outro com a mesma igualdade. Eu sei mais desse assunto, você sabe mais desse assunto. Eu vendo tecidos vermelho púrpura, você vende tecidos azuis. E nós somos o quê? Colegas de trabalho. Então, Lídia já tinha, naquela época, pensa, há quase 2000 anos, um processo espiritual dentro dela, como europeia, de uma habilidade com vendas, com comércio. É muito bonito de pensar, né, que sempre houveram mulheres bandeirantes à frente dos seus tempos, socializando com homens e sendo
as primeiras, né? Então, eu acho que esse tema, dentro da ordem da ajuda, seria desse lugar, irmã, de entender que quando eu tenho uma questão com o chefe e não sei receber ajuda, quando eu tenho uma questão com meu parceiro ou pai dos meus filhos, que é o ex-parceiro, e não consigo receber ajuda, muito vem do meu lugar vertical, ou seja, eu não acho que eu preciso de ajuda do outro, eu me sinto mais do que o outro. E aí, reflexão para você que está em casa, que está tentando ajudar, né, a sua esposa a se colocar no mercado, a sua ex-mulher a seguir o caminho dela em paz, os seus funcionários para que a carreira cresça, é que se colocar num lugar de, pera, qual é o meu papel de autoridade? Como é que eu chego no outro? Como é que eu ajudo o outro? E dentro da ordem da ajuda, o que o Hellinger coloca é, eu não posso fazer isso de um lugar de piedade. Eu não posso fazer isso num campo onde aqui eu sinto que eu estou melhor que o outro. Já começa daí. Então, eu tenho alguns pacientes mais velhos do que eu. E ali, só naquela hora, né, que eu sou autoridade amorosa, que eles me contratam para ser esse observador de fora, qual é o meu papel? De eu observador, eu estou ali para observar o que eles estão trazendo. E só naquela hora, naquele horário, naquele lugar, eu fui elegida, eleita o eu observador daquele ser que faz terapia comigo. E aí não tem a ver com a idade ou com a maturidade, tem a ver com essa capacidade de ajudar. Essa é uma área que eu estudei, que eu me dei em sacrifício, que eu vivenciei profundamente nas relações afetivas, e aí eu tenho esse olhar mais fundo no campo afetivo. Nossa querida irmã Eliana, vou passar a palavra de volta a ela tem uma vivência de 30 anos de casa espírita, de ONG, mais de 30, de mediunidade, mais de 40. Então, ela tem no corpo, né, o receber no corpo, o processo mediúnico de psicofonia, de clarividência, são muitos espíritos iluminados ou sofredores que ela se deu em sacrifício, ela estava ali, a serviço, disponível. Então, essa ordem da ajuda, quando as pessoas querem buscar um líder espiritual, querem buscar alguém para se orientarem espiritualmente, elas vão buscar alguém que tem o quê? Na amassadura de alma, né? Amassadinho da alma, essa habilidade vivida na pele, ano após ano. Então, a ordem da ajuda vem também da sua coragem de pedir ajuda e receber de bom grado. É muito difícil receber sem se sentir humilhado. É muito difícil receber sem entender que naquele ponto, naquele lugar, naquela hora, o outro é melhor do que a gente. A gente está aqui 3 gerações, né? Minha mãe, eu e meu filho, que está por trás dos bastidores aí gravando. Ele é muito mais habilidoso em editar, em gravar, em editoriar os programas do que a gente. Eu sou mais habilidosa do que a minha mãe nas redes sociais. A minha mãe é mais habilidosa do que eu na reforma íntima. Cada um de nós, em gerações diferentes, a gente vai dando para o outro a nossa construção. Então, uma das grandes ordens da ajuda, e aí eu vou devolver a palavra para a irmã Eliana, é a herança familiar. Quando eu decido trazer espíritos de gerações seguintes, né? Netos, bisnetos, tataranetos, o que eu estou dando de origem? O meu sistema familiar. Isso tem muita força, isso tem muita vida. É muito bonito de pensar dessa ordem da ajuda. Então, eu quero receber uma ordem da ajuda de serenidade real, sabedoria real, pacificação interior, ligo para minha mãe. Quando eu estava grávida e queria partejar, eu me conectava com a minha bisavó, que teve 13 filhos, de parto todos naturais. Então a gente vai se conectando. Quando eu vou viajar, eu me sintonizo com a minha avó, mãe da minha mãe, que adora uma viagem, uma mala. Ela era dessas vovós que adorava curtir as viagens. Então a gente vai se sintonizando, ou seja, ordem da ajuda. Eu recebo da minha mãe, da minha avó, da minha bisavó e assim por diante, consecutivamente, a força ancestral. Quando eu quero ajudar a minha filha, eu me boto disponível a serviço da próxima geração. Então, quando eu curo o meu sistema através de mim, quando uma mulher decide se curar, como diz o Hellinger, ela cura o sistema inteiro. Então, quando eu me reconecto e escolho na relação do dar e tomar no trabalho, me dedicar à carreira, eu estou dando esse exemplo para minha filha, filha mulher, né? Quando eu escolho permanecer na relação conjugal, eu estou dando esse exemplo para minha filha, a importância da vida dois. A gente tem nas próximas semanas a distribuição de alimentos, né? Que é a partilha da caridade, do ato prático da caridade, de novo a mesma comunhão. Então, devagarinho a gente vai percebendo que a ordem da ajuda, irmã, está mais fundo, né? Tem a ver com esse lugar onde eu olho o outro como alguém que nesse momento precisa de mim ou eu preciso dele. Como é que eu faço isso? Autorresponsabilidade.
Eu reconheço onde eu preciso de ajuda. Porque o outro é o outro, né? O outro não está aqui fazendo terapia, o outro não está aqui assistindo o canal do YouTube da TV Mundo Maior, o outro não está conectado com a gente. Você está. Então, o que você está buscando de ajuda? Onde você quer voltar para a ordem? Onde você quer se reorganizar, se reconectar? Acho que esse é meu ponto, irmã. Vamos assim caminhando e aprendendo que nessas ordens que você colocou, Ana, estão os 5 pontos praticamente levantados por essa teóloga. Que coisa curiosa, né? Ela levanta 5 pontos importantes nessa escala da ajuda, né, ou da transformação de Lídia, e na verdade a transformação de Lídia é uma ajuda incrível no movimento, todo ele cristão, lá onde ela mora, onde ela habita. Então foi verdade, foi apenas Lídia. Nós conhecemos a história de Lídia, da história de Lídia, das muitas outras Lídias, mas cada um, quando a gente pega um indivíduo, Paulo que pregou, ou Lídia que ouviu, por que que é um homem da Macedônia apenas que fala em nome da Macedônia? Porque o trabalho é individual, o trabalho é singular. A ajuda só tem sentido e ela só ganha terreno quando a terra está fértil. Ela é como uma semente que o outro traz para nós. Se nós estamos desertos, se nós estamos espinhosos, se nós estamos endurecidos, como pedras no caminho, a semente cairá e não progredirá, e não dará frutos. Eu preciso estar fértil, ou umedecida, o humus, com a alma talvez em dor. A dor amolece-nos, a dor afofa a nossa terra, em expectativa de um futuro melhor ou maior, também ele afofa essa terra. Lídia estava pronta para esta semente, ela se encantou com esta semente. E as 5 ordens, né, os 5 momentos de que nós apontamos aqui, que trouxemos apontados, em que ela, primeiro ela ouve, se encanta, ela comunga, depois ela leva adiante, ela ora, ela estuda, ela se dedica. São passos em que nós vamos vendo aí ela comunica, ela influenciou através dos seus exemplos positivos. Não há uma ajuda maior para o outro do que você estar firme no momento que ele está caindo. Não caia com ele, porque serão 2 ao chão. Não tem. Para o enfermo, não há coisa mais gostosa do que aquele medicamento que chega e tira a sua dor. A ordem de ajuda é ditada pelo outro. Se o outro quiser ser ajudado, vamos dizer assim, né? Eu guardei aqui uma frase do Bert para trazer hoje, que a Ana, como eu sabia que ela faz constelação, né? Então dei uma olhada e tem uma frase dele que eu escolhi para trazer. Ajudar tem a ver com a promoção do crescimento alheio. Ele toca aqui o terreno da educação. Como eu sou educadora e amo a tarefa de educação, amo a maestria, a mestria, né, essa transfusão de ser, porque a gente aprende na educação que eu só trago a transformação do outro ao me transformar, é algo indelével, principalmente com criança, com jovem, com os adultos que já estão passando por muitas experiências. Há que se ter aquele respeito do tempo dele de superação, para que o novo dado possa assomar-se aos dados antigos e ele possa fazer a metamorfose, como a lagarta, assumindo, assimilando as borboletas, né? Assimilando o alimento, até que ela fenece e vira borboleta alada. É lindo. A lagarta, né, ao alimentar-se, então a nutrição é importante. O ponto da nutrição está aqui em Lídia, quando ela comunga com os outros, quando ela ora, quando ela lê as escrituras, ela está alimentando o Cristo interior dela. Essa nutrição todos nós podemos fazer. Estamos trazendo essa ajuda para dentro de nós. Lá foi um indivíduo que pediu para Paulo ajudar toda uma estrutura. Nós aqui estamos trazendo para a contemporaneidade a ajuda para nós mesmos, como ajudar a ajudar-me, como ajudar a mim mesma, como abrir-me para novos paradigmas, como sentir essa sede, esta fome.
Ora, ela pode ser vista no desencanto, na tristeza, no estado de letargia, na depressão. Esses são sinais graves de que algo está pronto, algo está no humus. A semente do novo pode chegar nesse instante. Se você estiver muito cheio, vitorioso sabe, cheio de vida e já realizando, você não vai sentir isso. A ajuda, não tem porquê, você pode se transformar como Lídia, rica produtora dos tecidos de púrpura, você pode se transformar em uma ajudadora, trazendo o benefício do trabalho, da oportunidade, que aí seria já no nível da fortuna. Que é a fortuna, segundo a nossa querida doutrina? Ele é um depósito de Deus, é um empréstimo para que você partilhe com os outros o talento, ou o dom da cura, ou da produção financeira, ou da partilha da sua capacidade de curar, de ajudar o outro, que é a ordem terapêutica do mundo. Nós sabemos que é um empréstimo. O Espírito Eterno traz em si todos os germes, todos os genes da criação. Então, vamos olhar para isso. Existe em mim a capacidade de ajudar-me. Para que eu possa oferecer ou buscar ajuda para mim mesmo, preciso observar os meus sintomas de escuridão, de vazio, de medo, eu tenho que olhar para isto. Aí eu vou buscar a pequena lâmpada. Tem uma palavra de Emmanuel que eu amo muito, a gente fez até uma música para o nosso querido Chico Xavier. O sol não faz o trabalho da lâmpada, não faz o trabalho da velazinha acesa na escuridão. O terapeuta e a ajuda é essa luzinha no meio da escuridão. Não pode ser um sol, porque senão ele toma toda você, ele te oprime, ele te machuca, ele te fere. Porque você não está pronta, ele vai queimar. Não, aquela luzinha pequena, cotidiana, nos grupos, no coletivo. Abre seu coração para buscar a ajuda. Ela está espalhada no planeta, nos muitos programas da TV e da Rádio Boa Nova, em todos os terapeutas que aí se apresentam e estão disponíveis para encontrar você. Há tantos caminhos hoje para que você saia da tristeza, da melancolia, da vontade de morrer, da vontade de abandonar tudo, da vontade de jogar tudo para o alto, de buscar o socorro. Não, socorro, você vai buscar ajuda na droga, você vai buscar ajuda no álcool, para passar a vida. É tão triste. Você faz do negativo, do que destrói, do que mata, uma ajuda para sobreviver. Há ainda em você um impulso de vida, uma busca de vida profunda quando você age assim. Claro que há, mas vamos olhar para um outro prisma, virar a direção do leme, está em suas mãos. Essa é a nossa palavra de hoje. Vamos passar para a Ana fechar e concluir com este novo raciocínio que a gente traz. A ordem da ajuda passa pela consciência da necessidade da ajuda. Veja, Paulo caiu do cavalo, ficou cego, ele precisou de ajuda. E ao ser ajudado, ele então impulsionou estar pronto para ajudar também. Essa é uma relação recíproca, igual, senão não dá certo. Ela oprime e ela dói, porque humilha o outro. A ostentação da ajuda é perigosa. Muita paz, muita luz. Já já a gente retorna para a prece dos 45 minutos. Aos 40 minutos. Temos 5 minutos de fechamento, um 7 com a nossa querida Ana. Até já. Ai, irmã, linda, linda, linda. Estava aqui relendo, né, essa passagem maravilhosa de Atos 16 e pensando no processo, né, de persuasão. O Senhor abriu o coração de Lídia, mas quando a gente lê o trecho, ela diz: Lídia foi batizada e toda a sua casa, ou seja, era um costume da época a casa inteira se converter, todas se batizarem, todos tomarem a decisão de caminhar com Deus. E quando a gente olha historicamente a região onde Lídia estava, a cidade de Tiatira era uma região de muita lã,
e de muita tintura, e era muito difícil fazer esse movimento, então exigia muito esforço, né, para acontecer. E aí, olhando mais fundo, o que eu acho mais bonito nessas passagens é pensar que quando os batismos dos familiares em Atos são exemplificados, eles são exemplificados de uma forma muito marcante, ou seja, a família escolhe a conversão, a família escolhe dar o passo de viver para Deus. Essa é uma escolha familiar. Essa é uma escolha onde todos vão juntos, onde todos caminham juntos. Eu estava conversando sobre a importância, a gente faz um trabalho caritativo aqui onde a gente mora, uma vez por mês presencial. E aí eu coloquei a diferença e a importância da distribuição de alimentos da AMIC, da ONG, fundada pela nossa querida irmã Eliana, que mantém mais de 1.500 crianças assistidas e cuidadas diariamente, do quanto estar lá vivenciando o que que é, né? E aí pegando o texto do Bert Hellinger que a senhora trouxe como exemplo, ajudar tem a ver com a promoção do crescimento alheio, ou seja, ali existem pessoas disponíveis para o crescimento. Quando eu estou ali entregando uma cesta básica, entregando uma vestimenta, entregando um bolinho, né, um cuidado, um carinho, do outro lado da fila tem que ter alguém para receber. Ou seja, para eu ajudar, é a promoção do crescimento alheio, mas tem que existir o outro. O outro tem que estar disponível para o processo de crescimento. Eu vejo isso de um lugar muito forte, irmã, e aí me corrija se eu estiver errado, mas no sentido de que agora, né, a gente vai fazer a nossa prece para eu me sintonizar. Então eu trouxe aqui, ó, para dar de exemplo, a minha garrafinha da minha água fluidificada. Sei que desbloqueei, a câmera não corta não, porque eu queria mostrar para vocês. Então é aquele horário que eu abro a minha aguinha fluidificada, peço a Deus, aí a oração vem, eu me conecto. É uma água? É, mas é só uma água? Depende. Nas ordens da ajuda, eu posso estar querendo curar o meu corpo, a minha alma em coisas que só Deus. Não tem remédio, medicina na Terra para curar, para cuidar. Então, dentro dessas ordens da ajuda, eu posso confiar que o meu crescimento vem através dos espíritos que me sintonizam nesse instante. Então, você que está assistindo a gente, pega a sua água fluidificada, coloca as suas mãos, emana, entre em contato, bebe aquela água sagrada, né? Antigamente o batismo, que era a ideia de entrar na água, hoje a gente pode olhar a água com água, né? Entro no chuveiro, tomo um banho, rezo, falo com Deus, me conecto, deixo aquela água passar, limpar, levar minha dor, minha tristeza, minha dificuldade. Então, o outro precisa querer ser ajudado, né? Para ajudar tem a ver com isso, né? Com a promoção do crescimento alheio. Então, quando eu quero ajudar, eu tenho que pensar, eu estou ajudando o outro? Eu acho que o espaço aqui mesmo da TV Mundo Maior é isso, né? Eu via a irmã Eliana fazer as psicofonias mediúnicas na casinha, e era um público pequeno, e eu pensava, as pessoas merecem conhecer a irmã. E aí, por muitos anos, no Yoshua, a Palavra Nossa de Cada Dia, eu repetia como um papagainho que repete o que a irmã está dizendo, né? E hoje ela está aqui falando diretamente com vocês. Então, na ordem da ajuda, a irmã estava disponível de falar, né? Como os agentes peninsulares que a gente vê do Chico Xavier, a nossa querida irmã Helena, ela estava disponível de falar para mais pessoas. Quando veio a pandemia, e ela criou o canal, e criou a live, e expôs ali a sua psicofonia, a sua mediunidade a todos que quiserem assisti-la, o que que ela fez? Ela estava disponível para ajudar. Esse é um dos exemplos de muita gratidão, né? Nesse momento que eu não posso estar fisicamente tão perto, e toda sexta-feira estar na casinha através da live, eu acho de uma beleza, de uma gratidão sem igual. Para você que está assistindo o canal no YouTube, são tantos programas que a irmã Eliana vem estudando e vem trazendo para você que está em casa. Agora mesmo, né, a gente vai fechar os nossos olhos, se sintonizar com a irmã e ela vai fazer uma prece. Ou seja, dois em meu nome eu estarei, ela está, eu estou, você está. E a gente se sintoniza. Gratidão, irmã, pela oportunidade. Queridos, nosso carinho para você, o carinho dessa palavra de Lídia, desse momento em que Lídia traz tantas reflexões para nós mulheres. E através de um homem que aparece no sonho de Paulo e pede porque ele venha à Macedônia, ajude-nos. Quão importante, então, pedir ajuda.
Levanta-te desta cama, deste lugar interno, pede ajuda. Dos construtos aqui de Lídia é a humildade. Quando Paulo cai e fica cego, ele pede ajuda. Quando ele é curado por aquele que ia tirar, da qual ele ia tirar a vida, ele é ajudado, mas a gente precisa pedir. Pedir é um ato de humildade, é equilíbrio, é maturidade. Saber que você não tem tudo, que você não pode tudo, que você precisa do outro. Quando Lídia descobre Cristo, ela fica encantada, porque daí ela descobre que precisava dele, que sem ele ela não conseguiria sentir aquela alegria que ela sentiu quando Paulo narra as verdades que ele ouviu dos outros apóstolos e da verdade que ele trazia dentro dele, na sua vivência. Lígia era uma convertida ao judaísmo, a primeira mulher europeia. Então, vamos nos reunir a ela hoje, que deve estar em algum lugar das colônias espirituais, e vamos pedir a Lídia que nos auxilie a humildade de pedir. No sonho, como Paulo sonhou e ele acolheu o sonho, vamos pedir ajuda a Deus, que é todo Senhor da vida, mas que espera o nosso gemido, o gemido inexprimível do nosso espírito. Assim também, nós devemos esperar o pedido da ajuda. Nós estamos lá, como o rio está, mas a ajuda para descidentar a sede, o rio não se levanta de onde está para ir descidentar a sede do sedento. O sedento precisa andar até o rio para tomar dessa água. É isto que creio que a Noriel transmitiu aqui através da ciência Hellinger, e é isto. Paulo atravessa o mar. Um homem macedônio vai a um sonho e diz: venha, ajude-nos, e roga a ajuda. Equilíbrio e humildade. Busca o terreno sensível e transcendente para ajudar a Macedônia à transformação daqueles seres que ele amava. Depois sumiu, Paulo nunca mais encontrou este ser que lhe chamou, mas a Macedônia elegeu um anjo para chamá-lo, um ser para chamá-lo. Quantas vezes os sonhos nos chamam e nós fazemos ouvidos tardos aos nossos sonhos, que nos apontam os caminhos. E imediatamente Paulo muda o rumo da sua viagem para atender este sonho. Veja a importância que os judeus e a cultura judaica, a Torá e toda essa base do cristianismo dá aos nossos aspectos espirituais. Quão maravilhoso contatar essa dimensão. Assim, erguendo nosso olhar a Lídia, a cor púrpura derramando-se como tintas de luz em nossa vida, colorindo o cinza da expectação angustiosa quanto a um filho, uma filha, um esposo, a um futuro, um amanhã, a essa pátria do Brasil, ao mundo, às guerras, à fome tão profunda. Vamos ver as tintas púrpuras de Lídia caindo sobre nós como chuva de bênçãos. O manto púrpura do Cristo, meu Deus, dá vontade de chorar, tal beleza dessa coloração está dentro das nossas veias, ocultas pela nossa pele. Nós trazemos a beleza púrpura no nosso espírito, que ele transpira como um rubi transparente, maravilhoso, como descreve o livro dos Espíritos. Ah, Lídia, onde esteja, e toda aquela comunhão tão maravilhosa à beira daquele rio, que nós possamos encontrar-te e a tua força, hospitaleira, amiga, saudável, alegre, pura, pacificadora, enxugadora também de lágrimas junto ao Cristo amado, junto ao apóstolo Paulo e aos primeiros cristãos da primeira era. Mandemos um beijo para Lídia, onde ela esteja, e todas as Lídias ocultas e anônimas do mundo, para que receba essa força de gratidão ao nosso coração em busca. Agradecendo por Lídia e todas as Lídias que em seus lares edificam a igreja interna e falam de Jesus Cristo. A todas as Lídias que em suas casas edificam a família, sagrada família. Façamos juntos o Pai Nosso.
Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todo o mal, Senhor, porque teu é o poder, o reino e a glória por todos os séculos dos séculos. Amém, Jesus. Graças a Deus, Senhor. Obrigada, Pai amado. Você acompanhou Caminhando com Jesus, com Irmã Eliana e Ana Ariel.